ou método para vender bem? No último episódio que aconteceu na terça-feira, o tema foi sobre planejamento estratégico 2023. Então, se você ainda não fez o seu planejamento estratégico 2023, assista o episódio que rolou na terça-feira, que está salvo em todos os canais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E no final, eu te mostro como você pode conseguir uma planilha para você montar o seu planejamento. E aí é o seguinte, hoje, né, eu vou te provar que vender mais não é uma questão de talento. Vender mais, ela é uma questão de método. Olha o Cláudio aqui, ó, presente aqui na nossa live, direto de Salvador, de Porto Seguro, não é, Cláudio? Prestigiando aqui para aprendendo a vender mais. E aí, nessa live, a gente vai falar em questões práticas de como você tem um método no seu negócio para vender mais. Como você consegue no seu negócio utilizar métodos, formas de você aumentar o seu faturamento, sem ficar precisando de talento, sem ficar precisando contar com a sorte. Não, você vai contar com o seu método. E o que é um empresário com talento? Sabe aquela pessoa que parece que o que ela coloca à mão vira ouro? A pessoa acaba de abrir um negócio e ela já está vendendo muito, bombando de ganhar dinheiro. E a gente olhando de fora para essa gente, mas parece que para essa pessoa é tudo tão fácil. O faturamento dela voa, assim, sabe? Parece que aquela pessoa nasceu para isso. Existem pessoas assim? Existem. São maioria? Não. Não são maioria. A maior parte das pessoas não tem essa ouro, essa mão aí. E o grande erro tá aí. As pessoas estão procurando ser esses empresários raríssimos aí, que parece que tudo flui muito rápido na vida deles, e esquecem que a grande maioria que tem realmente resultado viveu com método, tem um método eficiente para isso, sabe como seguir a receita para isso. Foi isso que eu encontrei. Ó, a minha Siri aqui falando do meu notebook, que tá minha colinha aqui. E o que é um empresário com método? É um empresário que ele não nasceu sabendo ser um empresário. Às vezes ele virou empresário porque a vida conduziu ele para isso, às vezes porque ele tinha muita aptidão num trabalho, num segmento, e aí decidiu abrir uma empresa, tocar por conta própria. E aí ele descobre que assim que ele precisa aprender a fazer isso. E aí ele sabe que a empresa dele, que a mente desse empresário que tem um método, essa mente dele são várias caixinhas. Ele sabe exatamente, existe uma caixinha lá quando ele pensa na empresa dele, são várias caixinhas, a caixinha do marketing, a caixinha da vendas, a caixinha do faturamento, a caixinha da gestão da equipe, a caixinha do processo. Quando vem um tema, ele já ativa na mente dele qual caixinha que ele está fazendo ali e ele sabe como funciona cada coisa. Ele sabe que quando ele está falando, ele está no financeiro, ele tem que pensar no marketing, ele fecha a caixinha do financeiro e entra do marketing. E sabe exatamente o que fazer. A mente dele é mais processual. Ele consegue enxergar as etapas de forma muito mais clara. E por que seguir um método é uma oportunidade para o seu negócio faturar mais? Porque é igual fazer um bolo. Fazer um bolo, a gente segue um método. Porque primeiro, a gente separa os alimentos. Depois, existe também uma sequência para esses alimentos.
Você coloca o fermento por último, você coloca esse bolo para assar. E quando você coloca um bolo para assar, existe o tempo certo para você poder, para esse bolo não ficar cru, ficar bem assadinho, crescer, mas também não ficar queimado. Existe o ponto certo para você não abrir o forno, senão o bolo murcha. Existe o momento certo para você desenformar, para você colocar uma cobertura. E aí, seguindo todo esse método, você vai ter aquele bolo maravilhoso. E aí, vem alguém que você foi lá na sua casa, serviu o bolo, aquele bolo bonito, cheiroso, grande ali, fofinho. E a pessoa fala: Nossa, mas o meu bolo nunca dá certo, fica sempre aquela sola, aquela finura ali, duro. Nossa, você deve ter algum segredo ali. Aí quando você pergunta: O que a pessoa fez, né? Como que você faz o bolo? A pessoa, ela não sabe exatamente o passo, ela abre, faz tudo da cabeça dela, abre o forno antes da hora, não mistura bem os ingredientes, não tem paciência para esperar um passo a passo. E aí a pessoa que não seguiu um método quer ter o mesmo resultado você que tem um método. E quando você está fazendo um bolo, você está seguindo o método. Que pode ser um método que você já sabe de cor, você já fez tantas vezes que você sabe exatamente o que fazer em cada momento do método. Então, na hora que você pega e fala assim, ó, preciso fazer um bolo, você sabe o que fazer. Tá tudo ali. Ou pode ser que você tá aprendendo. Se surge uma parte ali que você não lembra como que faz, você simplesmente vai lá, busca a receita na internet, no seu livrinho, confere ali e faz. Você já começa fazendo o bolo sabendo que vai dar certo. Já sabendo o que você espera no final. Porque você já sabe, tem o passo a passo, você já sabe como que vai ser o gosto, você já sabe a altura, você já sabe tudo como que vai acontecer. Você já começa sabendo que no final você vai ter resultado positivo, que vai dar tudo certo. Você já vai começa a fazer tranquilo, sem estresse, com tranquilidade. E quando a gente fala disso para o seu negócio, comparando com o bolo mesmo, o método é quando você é uma oportunidade para você tocar a área de vendas do seu negócio, tocar o seu negócio sabendo do resultado final, sabendo que você vai fazer uma ação aqui e que ela vai dar certo. Que você sabe exatamente o que está acontecendo. Você não está ali perdido. Você não está ali esperando o que será que vai acontecer no meu negócio, o que será, o que, que eu faço. Não, você sabe cada etapa. Você já sabe o que está acontecendo. Você pode estar aprendendo ali, mas você tem aonde recorrer para quando você estiver no momento de dúvida, te mostrar qual é o caminho, se está no momento certo. E aí você sabe, você está caminhando ali para um resultado que você sabe o que está esperando dele. Diferente quando a gente não tem um método. E é essa a grande diferença quando a gente fala, o grande benefício quando a gente fala que o método, quando você segue um método, você vende bem, sua empresa cresce, sua empresa fatura mais. Igual um bolo. Você não vai pegar e falar assim, deixa eu pegar aqui todos os ingredientes e eu vejo o que funciona. Não, você já sabe o que dá. E aí, quando você já tem aquele método muito bem desenhado na sua cabeça, você vai puxando pontos aqui eu posso inovar, aqui eu posso fazer aqui diferente, igual a receita do bolso, você já sabe como conduzir, você muda o ingrediente aqui, muda ali, faz pequenas variações para mudar o seu resultado. E método de vendas. O Flávio Augusto, na escola de inglês do Wise Up, ele seguia um método de venda. Ele seguia uma forma de abordar os alunos, o que perguntar. Chegar perguntando primeiro o que ele fazia, que a equipe fazia, perguntando se o inglês seria importante. Se a pessoa estava procurando uma promoção. Se para isso, no que a pessoa trabalhava, se ela queria ser promovida na empresa, se para isso o inglês seria importante. A disponibilidade, todos os funcionários tinham um passo a passo de como vender. Teve também aquela seguradora, né, a Prudential, que começou muito grande, muito forte aqui
todos os corretores de seguro tinham um passo a passo de como vender. Eles tinham o momento certo de abordar o cliente, o que falar, como pedir uma indicação, como ligar para aquela indicação, qual o caminho seguir. Tinha todo o que falar da empresa, como mostrar os benefícios dos produtos, como vincular aquilo para a vida da pessoa. Era um método que funciona, que fizeram essas empresas crescerem. Muito mais se não tivesse, fosse assim, cada um vai por si, cada um segue o seu talento ali. O talento, quando a gente fala assim, é um talento, é a pessoa que faz aquilo naturalmente. Só que vamos pensar aqui. Mesmo que você seja tão talentoso nas vendas do seu negócio, mesmo que você já nasceu para fazer isso, concorda comigo que se você treina, se você se prepara mais, você junta o seu talento com um método, com uma preparação, você vai vender muito mais? O talento ele existe na hora da venda. Existem as pessoas que já nasceram, já tem isso aqui lá enraizado. Só que quando você junta esse talento com um método, com um saber conduzir aquilo, com um trabalhar mais para isso, você consegue otimizar muito mais essa questão de vender mais para sua empresa. E aí, você pode pensar, mas a minha empresa é pequena, eu que vendo mesmo, eu não preciso de um método porque eu já sei como fazer isso. Ó, como o exemplo que eu dei no começo aqui dessa aula, desse episódio. O método, quando você vai fazer um bolo e você sabe como fazer esse bolo, ou você tem um passo a passo para recorrer, você conduz a forma de fazer sabendo o que esperar em cada momento, de uma forma muito mais tranquila, muito mais preparada. Agora, se você, como dono da empresa, que tem que pensar em 1001 coisas ao mesmo tempo, imagina que você também tem que se preparar para pensar, para seguir. Agora, se você segue um roteiro que você já sabe qual é a melhor forma de otimizar o seu resultado, qual é a melhor forma de vender mais, de trabalhar com o cliente, de uma venda que você faz de um ticket de um valor, se você usar os gatilhos, essa forma de falar, você consegue vender mais. Mesmo se você trabalha sozinho, quando você segue o seu método, que você sabe como criar ele, sua venda flui muito mais. E aí? Qual que é a sua decisão? Sempre viver no improviso, no quem sabe faz ao vivo, deixa eu ali trabalhar meu cliente. O cliente vem aqui, eu vejo como que faço, porque eu sei como que funciona. Ou ensaiado. Bem roteirizado, você sabendo, já está preparando e conhecendo um terreno. Qual que você acha melhor? Eu estava viajando nesse final de ano e ele estava conversando que quando a gente vai para um lugar pela primeira vez, a gente está ali ainda descobrindo como funciona, né? Aí muitas coisas você faria diferente, uns lugares você não estaria, outros você iria com mais tempo. Só que quando você vai pela segunda vez, você já vai mais preparado, você curte muito mais o lugar. Por quê? Porque você já está conhecendo o cenário que está ali, você se prepara melhor, você já sabe o que vai vir, o que pode vir. Você ainda vai ser surpreendido, então você vai curtir muito mais a viagem. É a mesma coisa quando a gente fala de vender no imprevisto ou quando você se prepara, ensaia, sabe o que esperar lá para frente. É igual a viagem. Se você tem um método, um roteiro ali, que você se prepara, sabe como trabalhar, sabe o que enfatizar, o que não precisa, você vai curtir muito mais.
a viagem vai ser muito melhor. É a mesma coisa com a venda. Se a gente tem um passo a passo, um roteiro para seguir, um método, a gente vende mais do que quando vai tudo no improviso. Ou, se o cliente perguntou algo, vem uma pergunta do nada de um cliente, você improvisa uma resposta? Ou você já sabe uma resposta porque você já pensou nessa possibilidade de pergunta, já se preparou. Qual você acha que vai responder o cliente com muito mais clareza? Qual vai gerar mais resultados? Algo improvisado? Ou que você já pensou antes, já foi ensaiado, você já conseguiu racionalizar naquele assunto? O ensaiado, o que você pensou antes. Essa é a grande diferença quando a gente fala de viver só no talento ou seguir um método. É você pensar antes e não só pegar e viver. E como que a gente faz isso? Vou contar primeiro qual que é o jeito errado. Quando os empresários pensam em vendas, quando os empresários querem aumentar o faturamento do seu negócio, utilizando os próprios recursos que eles têm. O jeito errado é não pensar, é simplesmente fazer. Eu tenho que vender, eu tenho que abordar mais clientes, simplesmente vai lá e vai. Eu tô contando com o meu talento. Vamos lá ver, vamos lá conversar com o cliente, vamos lá falar com muita gente, ligar para um monte de cliente, vamos lá abordar, vamos falar do meu negócio, vamos lá. Vai lá e executa. Isso é importante? É. Se é um executor de pegar, bate no peito, vamos lá fazer, vamos para a luta. É legal? É muito importante para o seu negócio. Porém, se você só vai executar e não se prepara antes, você não está indo com todas as suas armas na hora da luta. Você não está indo lá com estratégia. Ou, vou lá vender. Ou também porque quando a pessoa pensa que é óbvio a venda. Então eu pego e falo pro meu vendedor, vai lá e vende. Eu vendo aqui essa capinha de celular, vai lá e oferece pro cliente. Quando o cliente chegar, simplesmente vai lá e fala que é R$10 essa capinha. E vende, pronto, é isso. Só que aí, na hora da venda, o negócio vai empurrando, a venda não acontece. O cliente, quando pergunta muito, o seu funcionário, o seu vendedor não sabe responder tão bem. Muito cliente entra, pergunta o preço e vai embora. Por quê? Porque foi óbvio demais. Você não parou para pensar no seu passo a passo. É igual assim, Você já viu uma cicatriz de uma cirurgia que deve ser feita numa emergência? E comparou a mesma cirurgia com algo que foi feito de forma planejada? É muito diferente. Porque quando você vai fazer uma cirurgia que foi planejada, teve exames, teve estudo do médico, o médico foi lá com calma, tinha data, hora para começar, hora para terminar, ele sabia ali do que ele estava enfrentando, o paciente já tinha estruturado o pós-recuperação dele, já sabia o que tinha que fazer, já se planejou, já organizou a vida para isso acontecer. Só que aí quando recebe o paciente às pressas, sei lá, tá lá sangrando, não sabe exatamente o que aconteceu, não dá mais muito tempo porque o caso é sério, o que o médico tem que fazer? Fazer um corte maior. O paciente nem sempre conseguiu se organizar, conseguiu organizar a vida para ter o repouso adequado. E aí o que acontece? O resultado não é o mesmo. Quando você olha uma cicatriz, que é uma coisa que está por fora, não é a mesma coisa. Porque quando um é planejado e o outro é às pressas na emergência, na correria, o resultado não é igual. E aí você vai lá, investe a sua vida ali, seus recursos financeiros para abrir o seu negócio, para tocar o seu negócio. E aí você trabalha sempre na urgência e na emergência. Sem pensar, sem avaliar cada passo. Percebe que quando você faz isso, você pode até vender. Seu negócio pode estar até crescendo. Só que você não está crescendo da forma que deveria, dava para fazer mais.
Dava para colocar mais dinheiro no seu caixa? Tá deixando dinheiro na mesa por conta disso? Trabalhando nessa urgência e emergência? Agora, quando você coloca, é a mesma coisa que a gente fala isso quando a gente coloca o nosso resultado dependendo do nosso talento. Tem dia que a gente tá assim, ó, inspirado. Tem dia que não. Tem dia que a nossa equipe tá inspirada, tem dia que não. Mas mesmo quando você não tá inspirado, se você tem um método para você seguir que tá ali, a venda vai fluir. As coisas vão acontecer. Por isso que essa é a forma errada que empresários buscam de aumentar o seu faturamento. Vivendo no talento, vivendo na urgência e na emergência. Vamos lá, vamos fazer. Mas não tem tempo para pensar, para criar o passo a passo. E aí tem um outro risco que viver assim traz. Se você, para sua empresa vender, ela depende do seu talento como um bom vendedor. Ela depende do talento da sua equipe. E se você não conseguir estar ali para vender? E se o talentoso dessa empresa vai embora? Você vai ficar na mão dele? Você vai viver desesperado com medo dessa pessoa ir embora? Tá vendo? Que aí o seu negócio ele fica muito incerto, volátil. Porque você precisa de um fator para vender, para aumentar o seu faturamento. E aí, qual que é a forma certa? O jeito certo de você vender bem, aumentar a venda da sua empresa. Criando um método. Como? Racionalizando cada etapa da venda. Em vez de simplesmente pegar e falar, deixa eu pegar meu talento, deixa eu lá e fazer. Não. Sentar e pensar em cada pontinho. No cliente, o que fala com o cliente, em cada interação do seu cliente, no telefone, no WhatsApp, no que ele está vendo, na forma de que falam do produto, na hora que apresenta o benefício, as objeções daquele cliente. E aí, a venda vai ficar mais fácil e certeira também. Por quê? Porque você já se preparou, você já sabe como conduzir isso com o seu cliente da melhor forma possível. Você não está indo na urgência emergente e falando assim, olhando e falando assim, ó, vai do jeito que deu mesmo. Deixa eu só resolver aqui o que eu preciso resolver. Não, você conseguiu se preparar, você conseguiu ser mais minucioso. Para quê? Para que cada passinho, cada palavra falada, cada condução na venda com o seu cliente, você vai ser certeiro. Então, ó, um cliente que a quantidade de clientes que entravam na loja e não compraram vão diminuir, porque as pessoas estão preparadas. Um cliente que comprava um item, você vai conseguir trabalhar melhor para o cliente comprar mais de um item. Então, em vez de você fazer o seu ticket médio é R$500, você vai conseguir vender um produto de 700. E aí, só pelo fato de você deixar de agir no automático, de ficar só na urgência e emergência dessa empresa, e você vai para o método, para o planejamento, fazendo ações planejadas, pensadas, é aí que você aumenta a sua venda. É no seu pensar, na sua forma de ter um método, numa forma de agir, abrir a caixinha da venda, sabendo exatamente o que vai vir, que nem a receita de bolo do exemplo que eu usei aqui no comecinho desse episódio. Sabendo um passo a passo, você vai conduzindo tranquilo. Você consegue inovar aqui, um pedaço aqui, mas você já sabe o que está acontecendo. Eu vou trazer aqui alguns passos práticos para você começar a criar o seu próprio método, para você conseguir identificar o seu negócio, a sua forma de vender mais. Então, ó, o primeiro é detalhar cada passo da sua venda. Então, ó, detalhe, escreve. O cliente, para comprar de mim, ele vem até a minha loja, ou ele tem que me ligar. O que geralmente ele pergunta? O que a equipe realmente fala para aquele cliente? Quais são as dúvidas que aqueles clientes têm? Quais são as perguntas que ele faz? Depois, vai detalhando tudo, cada passo, até a finalização da venda daquele cliente. Como é a forma de pagamento?
o que deve se explicar nessa hora, como que você faz para agilizar isso. Depois, no segundo passo, você começa a levantar todas as objeções que o seu cliente fala. E objeções é tudo o que o seu cliente fala para não comprar de você naquela hora. Se ele falar, tô com pressa agora. Vou pensar. Que eu tenho que falar com meu marido. Porque eu não sei se tá cara. Não sei. Qualquer coisa que aquele cliente fala para não comprar é uma objeção. Anota todas as objeções que aparecem para quê? No mesmo, você escreve ali, ó, a objeção. Qual é a melhor forma de eu responder essa objeção? Deixa anotado. Por quê? Na hora que aparecer, você já tá ali, ó, na ponta da língua. Você não vai ficar assim, aí vai lá e solta qualquer coisa. Não. Como você já pensou nisso, qualquer coisa vai ser muito mais fácil para falar. Qualquer objeção que vier, você já está preparado, você sai rápido, sai firme. E quanto mais você falar essas objeções, a forma de superar essas objeções, mais segurança você passa na hora de falar para o cliente. Se você falou de uma forma, o cliente soltou uma objeção, sei lá, sobre o preço. E aí você deu uma resposta para ele, mas é a primeira vez que você pensou naquela resposta, você pode não estar tão firme na sua resposta. Agora, se você já falou tantas vezes a forma daquilo, que você já escreveu, você já estruturou, na hora de falar, você já vai falar com muito mais convicção. Você não teve que pensar para falar, você vai falar mais rápida, mais papum. E aí a conversão de vendas acontece de forma mais rápida. E aí, você fez esse trabalho de levantar todas as objeções e como superar essas objeções, você passa para todas as pessoas da sua equipe saberem também como fazer isso. Você não fica ali esperando o talento deles. As pessoas todas vão saber como conduzir isso. E o terceiro passo é como apresentar cada benefício dos seus produtos e do seu serviço. Faz uma lista aí de todos os produtos e todos os serviços que a sua empresa vende. E como oferecer, como falar desses benefícios de cada produto ou serviço para o seu cliente. Anota, deixa detalhado. Ensina para todo mundo como vender tecnicamente, porque pode aparecer um cliente que queira entender mais tecnicamente. E, principalmente se você for uma venda online, é uma venda presencial, ou que são pessoas o tempo inteiro falando, interagindo para concluir a venda. Os clientes estão muito insatisfeitos, por algumas pesquisas mostrando, pelo fato de, quando vão falar com o vendedor, esses vendedores muitas vezes sabem menos sobre o produto ou serviço que eles vendem do que o próprio cliente. Porque o cliente, antes de comprar, ele pesquisou antes na internet. E aí ele começou a ver pessoas, especialistas, falando sobre aquele produto. Aí quando ele chega para falar com uma pessoa, ele quer que aquela pessoa, no mínimo, saiba tanto quanto ele. Mas de preferência, dê uma informação que ele não saiba. Porque senão, qual é a diferença dele comprar com uma pessoa ou de comprar num site, com uma máquina, sem precisar falar com ninguém e que às vezes vende mais barato? Nenhuma. Então, preparar. Por isso que é importante você apresentar, saber detalhadamente como vender cada produto e cada serviço, como utilizar o produto e serviço, preparar todas as pessoas que falam com o seu cliente. Então, detalhar cada passo da venda, levantar todas as objeções, isso como superar as objeções e apresentar cada produto e cada serviço para o seu cliente. E aí você vai ter um método. Ninguém vai precisar ficar dependendo de talento para vender. Se você já é talentoso, você vai otimizar o seu talento. E você vai ver que com isso, com esses 3 passos simples, utilizando um método para vender bem, você fatura mais, você aumenta o seu faturamento utilizando o quê? O recurso que você já tem na sua empresa. A gente não está falando de você colocar grana, não, para vender mais. Usando os recursos que você
Tem? Esse foi o recado do episódio de hoje. E terça-feira que vem, às 8h30, tem mais um episódio do programa Faturamento em Foco, que são dicas práticas e mais profundas para você aumentar o seu faturamento utilizando os recursos que você já tem. Te espero